A paz do Senhor Jesus, povo de Jesus, aqui quem fala é a missionária Catiane. Faz tanto tempo que eu não faço mais um vídeo pregando a palavra do Senhor, mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Então hoje eu senti no coração de trazer uma palavra do Senhor para nossa vida, para cada coração, para aqueles que ouvirem esse áudio, esse vídeo, no nome do Senhor Jesus, amém? Então, quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, quero agradecer, né, por o Senhor ter dado uma oportunidade nessa tarde para nós pregar a palavra do Senhor. E aqueles que virem esse vídeo, eu peço que compartilhem, não tenha vergonha de compartilhar. Eu vou estar publicando o vídeo no YouTube, e aqueles que entrarem lá, eu peço que se inscrevam no meu canal, do YouTube, eu vou estar enviando o link, e eu peço que vocês se inscrevam para me ajudar a compartilhar a palavra do Senhor, para que vidas e almas venham a ser alcançadas através da palavra do Senhor. Porque as redes sociais também é um intermédio de nós pregarmos a palavra de Deus e vidas venham a ser alcançadas através da palavra, através do nome do Senhor Jesus, amém? Então, quando vocês ouvirem esse vídeo, que vocês compartilhem, comentem e se inscrevam no meu canal do YouTube, amém? Então, vamos para a palavra do Senhor que diz lá em Provérbios, capítulo 3 e verso 1, e vai diante, irmãos, que diz assim, ó: Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa. Então aqui o Senhor está falando sobre os conselhos para os moços. O tema principal desse conselho para os moços é este: vale a pena seguir a sabedoria. Então aqui o Salomão está falando, né? Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravada no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então, muitas vezes a gente pensa que tem sabedoria, né? Mas a gente não tem sabedoria quando nós temos no Senhor. Quando a gente não está na presença de Deus, a gente não tem sabedoria. A gente age pelo impulso, a gente faz as coisas pelas nossas vontades. E aqui a palavra de Deus está falando: guarde sempre, bem gravadas no coração. E se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então nós temos que fazer o quê? Longa, cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Então nós não podemos abandonar a lealdade, a fidelidade. E guarde sempre bem gravada no coração. E se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então aqui a palavra já está dizendo que nós temos que confiar em Deus. Nós não podemos confiar na nossa inteligência, na nossa sabedoria. Nós temos que ter sabedoria em Cristo. Nós temos que ter sabedoria em Jesus. Nós temos que guardar no nosso coração a lealdade, a fidelidade em Deus. E se nós fizer isso, nós vamos começar a agradar a Deus. Então nós temos que guardar aquilo que é do Senhor na nossa vida. Nós temos que guardar a lealdade, a fidelidade com Deus, a nossa fidelidade em Cristo Jesus. Nós temos que guardar a nossa lealdade em Cristo Jesus,
para que nós possamos agradar a Deus. Nós não temos aqui para agradar o homem, mas nós temos aqui para agradar a Deus, para agradar a Jesus. E confia no Senhor de todo o coração. Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porque se nós não confiar em Cristo Jesus, nós não confiar em Deus, nós não colocar a nossa confiança em Deus, nós não vamos receber a nossa bênção. Nós não vamos receber nada que vem de Deus. Porque nós não estamos confiando em Deus, mas muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em homens. Às vezes nós depositamos a nossa confiança no trabalho. Às vezes nós colocamos a nossa confiança no nosso próprio, na nossa própria força. Às vezes nós depositamos a nossa confiança naquilo que nós fizemos, mas não. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus, somente em Deus. Aqui já está dizendo, confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. É aquilo que eu estou falando. Nós temos que confiar somente em Deus. E nós não podemos apoiar na nossa própria inteligência. Muitas vezes a gente pensa que é esperto, muitas vezes a gente se acha inteligente em tudo, mas a nossa inteligência muitas vezes leva nós ao fracasso. Eu não estou dizendo que nós não somos inteligentes. Nós somos inteligentes, mas quando nós usamos a inteligência de Deus, quando nós deixamos a inteligência do Espírito Santo nos usar. Nós temos que ter sabedoria em Cristo Jesus. Nós temos que ter sabedoria em Deus. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós preferimos confiar em nós mesmos. Às vezes a gente prefere depositar nossa confiança no nosso próprio braço. Às vezes dizer, porque eu sou inteligente, eu consigo fazer, eu faço. Sim, nós somos capacitados para fazer. Mas quando a gente tem a presença de Deus, nós somos mais do que capacitados. Porque a gente consegue fazer quando Deus nos capacita, quando o Espírito Santo nos capacita. É um exemplo igual quando eu não estava na presença de Deus, eu não tinha sabedoria. E eu achava que tinha, mas eu não tinha sabedoria. Sabe por quê? Porque eu fazia as coisas tudo pela minha vontade. Eu fazia as coisas do meu jeito. Muitas vezes eu não agia com sabedoria, não agia com inteligência, não agia com nada. Mas a partir do momento quando eu me converti a Deus, quando eu converti ao Senhor Jesus, eu comecei a ter sabedoria de Deus. E hoje eu faço as coisas tudo pela sabedoria de Deus. Hoje a gente tem sabedoria para falar, tem sabedoria para agir, tem sabedoria para sair dos problemas, tem sabedoria para interagir. Hoje a gente tem a sabedoria de Deus. Mas sabe por quê? Porque eu comecei a confiar em Deus. Eu comecei a depositar a minha confiança no Senhor. Eu comecei a guardar aquilo que é de Deus no meu coração. Eu comecei a guardar os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. Então, a partir do momento que nós tiver guardado, você fizer isso, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Então, a partir do momento que a gente começar a guardar, nós começar a guardar a lealdade do Senhor, guardar as palavras de Deus no nosso coração, nós começar a ser fiel a Deus, nós começar a guardar a sabedoria de Deus, nós vamos começar a agradar a Deus, nós vamos começar a agradar a Jesus, porque Deus vai olhar para nós, vai olhar e vai dizer assim, a minha filha, ela está agindo com sabedoria, a minha filha ela está guardando os meus mandamentos, a minha filha ela está agindo com a inteligência do Espírito Santo. Então, para isso, nós temos que confiar em Deus e não podemos se apoiar na nossa própria inteligência. E aqui está dizendo, lembre de Deus em tudo que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Então, tudo que nós fizer, nós temos que lembrar de Deus em tudo que nós fizer. Tudo que nós fizer, nós temos que botar primeiramente Deus em primeiro lugar. E nós temos que lembrar de Deus em tudo que nós vamos fazer. Não interessa o que você vai fazer. Mas o que você vai fazer, lembra de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Se você quer sair do seu serviço, fale com Deus. Você quer botar o seu negócio, seu próprio negócio, fale com Deus. Tudo que você fizer, fale com o Senhor. Pede a direção de Deus.
Porque Deus, ele vai mostrar o caminho certo para nós. Tudo que nós fizer na presença de Deus e pedindo a direção de Deus, ele vai mostrar o caminho certo para nós. Ele vai saber o que é melhor para nós. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo de nós, mas às vezes a gente não pede a direção de Deus. E quando nós não pedimos a direção de Deus, muitas vezes lá na frente a gente quebra a cara. A gente quebra a cara. A gente faz as coisas erradas. É onde dá tudo errado. Depois, quando começa a dar tudo errado, a gente fala o quê? Eu fiz isso, mas deu errado. Às vezes a gente até começa a culpar que é Deus. Mas às vezes a gente nem falou com Deus para fazer. A gente nem colocou Deus em primeiro lugar para fazer. A gente simplesmente foi lá e pegou e fez do nosso jeito. Nós achamos que nós somos inteligentes em tudo, mas não. Mas nós temos que fazer. Nós temos que botar tudo na presença de Deus. Ele mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente é sábio em tudo. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem sabedoria em tudo. Muitas vezes a gente pensa que a gente sabe de tudo, mas a gente não sabe nada. Então, aqui está dizendo, não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Então nós temos que ter o temor do Espírito Santo. Nós temos que ter o temor de Deus, para que nós não podemos fazer nada que seja de errado. A partir do momento que nós tememos ao Senhor, a partir do momento que nós fizemos as coisas na presença de Deus, pela direção de Deus e pela sabedoria de Deus, não vai dar errado. Porque nós não estamos fazendo pela nossa própria sabedoria, mas nós estamos fazendo pela sabedoria de Deus. Nós estamos pedindo a sabedoria, a direção do Espírito Santo. E muitas vezes a gente pensa que a gente é sábio. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem sabedoria em tudo, mas a gente não tem. Nós só temos sabedoria quando Jesus está em nós. A gente só tem a sabedoria quando o Senhor está na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que a gente é sábio de tudo, mas a gente não é sábio de tudo. Quem é sábio de tudo é só Jesus. É só o Espírito Santo, é só Deus que tem a sabedoria. E só Ele pode nos dar sabedoria, por isso que a gente tem que pedir todos os dias a sabedoria de Deus, para que nós não viemos errar, para que nós não viemos pecar, para que nós não viemos fazer as coisas erradas. E teme ao Senhor. E não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para a cura e as suas feridas, e aliviar o seu sofrimento. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção. Quando o Senhor Deus castiga, e não se desanime. Quando Ele repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o seu filho. Muitas vezes o Senhor nos repreende. Quando Deus está vendo que a gente está começando a fazer as coisas erradas, Deus vai lá e nos corrige. O Senhor vai lá e nos repreende. E muitas vezes a gente não quer o repreender de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente não quer ser corrigido pelo Espírito Santo, porque o corrigir de Deus, o repreendimento de Deus na nossa vida muitas vezes dói. Muitas vezes dói porque a gente não quer ser repreendido. Porque nós, seres humanos, nós somos rebeldes. Assim como nós somos pais, nós queremos o quê? Repreender os nossos filhos quando estão fazendo algo de errado. Quando a gente vê que os nossos filhos estão fazendo algo de errado, a gente quer fazer o quê? Quer repreender, quer chamar atenção, quer dizer, você está fazendo errado. Isso que você está fazendo está sendo errado, não faça mais isso. Porque se você fazer isso, você vai se dar mal, pode quebrar sua cara, você pode dar errado. E assim é Deus na nossa vida. Se nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, Deus ele nunca vai querer ver nós fazendo coisa errada. E quando ele vê que nós estamos querendo começar a fazer algo errado, quando Deus está querendo ver que nós estamos começando a fazer algo que não agrada aos olhos dele, ele começa a nos repreender, ele começa a nos chamar a atenção, ele começa a repreender nós, para que nós viemos ser corrigidos por eles, para que nós viemos ser corrigidos pelo Senhor Jesus. O Senhor Deus, ele nos corrige.
Assim como nós, pais, seres humanos, corrigimos nossos filhos do erro, assim Deus também nos corrige do erro. Ele corrige nós do pecado, Ele corrige nós do erro, Ele corrige nós naquilo que nós estamos querendo fazer de errado. Por que Ele corrige? Porque Ele não quer que nós viemos pecar, Ele não quer que nós viemos fazer as coisas do nosso jeito, mas sim do jeito dEle. E para que nós viemos reconhecer o que Ele quer para nós é bem melhor daquilo que nós queremos para nós. Porque nós, seres humanos, nós somos falhos, mas Deus não é falho. Então nós temos que fazer. E quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama. É igual nós somos pais. Se nós corrigimos nossos filhos é porque nós amamos nossos filhos. A gente não quer ver os nossos filhos vendo nossos filhos mal. A gente não quer ver os nossos filhos mal, a gente quer ver os nossos filhos bem. Por que nós queremos ver os nossos filhos bem? Porque nós amamos eles. E assim é Deus na nossa vida. Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele quer ver nós bem. Ele não quer ver nós mal. Por isso que Jesus, por isso que Deus corrige a nossa vida. Por isso que Ele nos corrige, para que nós não viemos se dar mal lá na frente. Porque Deus não quer ver, Deus não quer ver os seus filhos passando mal. Deus não quer ver um filho enfermo. Deus não quer ver um filho fazendo as coisas erradas. Deus não quer ver nós passando necessidade. Deus não quer ver nós passando por humilhação. Deus não quer ver nós em situações difíceis ou ruins. Nós podemos até passar por momentos difíceis, situações difíceis, mas Deus sempre está presente e Deus sempre está nos livrando. Deus sempre está nos guardando, Deus sempre está nos livrando. Mas quando Ele quer nos corrigir é porque Ele nos ama. E às vezes o corrigir de Deus na nossa vida a gente não quer aceitar. Às vezes a gente não quer aceitar o corrigir de Deus na nossa vida. E aonde a gente às vezes a gente fica brabo. É igual um filho. Aquele que tem ouvido, obedece, ele obedece e faz o que o pai fala. Mas tem o filho que é rebelde, que o pai fala, mas o filho não obedece, entra no ouvido e sai no outro. E assim é nós na presença de Deus. Deus fala conosco, Deus nos corrige. Deus nos corrige. Mas se nós não dá ouvido ao Senhor, se não dá ouvido ao Senhor daquilo que o Senhor está nos corrigindo, do erro, nós vamos continuar sempre sendo filho rebelde na presença de Deus. E nós não estamos querendo aceitar o amor de Deus na nossa vida. Nós não estamos querendo aceitar aquilo que Deus quer fazer. Nós não queremos aceitar aquilo que Deus repreende dentro de nós. Aquilo que Deus repreende, aquilo que Deus chama atenção. Aquilo que Deus quer que nós viemos ser. Pode ver, quando a gente tem filhos e a gente repreende os nossos filhos para não fazer as coisas erradas, quando ele te dá o ouvido, ele aceita os teus conselhos. Ele aceita os teus conselhos, ele aceita os teus conselhos, ele não fala nada, ele só te escuta e pratica. E assim é nós na presença de Deus. Quando o Senhor nos repreende por amor a Ele, nós temos que ouvir, nós temos que escutar, e nós temos que aceitar, e nós temos que obedecer e continuar obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que o Senhor está nos repreendendo. Mas muitas vezes a gente faz coisa errada e Deus vai lá e nos repreende, e a gente acha que não, a gente não quer aceitar o que Deus repreende nós. Às vezes a gente começa a cometer coisas erradas na presença de Deus e Deus vai lá, filha, eu não quero que tu faça isso. Eu vou te repreender nisso, eu não quero que tu faça isso. Mas às vezes a gente não quer dar ouvido a Deus, a gente banca o filho rebelde e a gente continua fazendo. E Deus está lá te repreendendo, Deus está lá te falando e tu não está nem aí para Deus. Só que chega um tempo, o que acontece? Quando o filho ele é rebelde, ele quebra a cara. Então eram essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Então nós temos que ter a sabedoria de Deus, nós temos que ter a lealdade de Deus, nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos que guardar os ensinamentos de Deus no nosso coração. Porque quando a gente guarda os ensinamentos de Deus na nossa vida, a gente parte a ser uma pessoa sábia na presença de Deus. Melhor coisa que tem quando a gente tem a sabedoria de Deus. Quando a gente não age pela nossa inteligência, quando a gente não age sabendo que nós somos
sábio de tudo, quando a gente pensa que a gente tem sabedoria, quando a gente pensa que a gente é inteligente em tudo, porque a gente não é inteligente em nada. Não estou dizendo que a gente não tem inteligência do ser humano, mas eu quero dizer que quando a gente parte de ter a inteligência de Cristo dentro de nós, quando nós deixamos a inteligência do ser humano, mas começamos a ter a inteligência de Deus na nossa vida, a inteligência do Espírito Santo agindo em nós, quando nós largamos a sabedoria do ser humano, mas quando a gente começa a ter a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria de Jesus dentro de nós. E era isso, essas palavras. Então nós temos que confiar no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então nós não podemos se apoiar na nossa própria força do braço, nós não podemos se apoiar na nossa própria inteligência, nós não podemos se apoiar no que é de nós de carne, mas nós temos o quê? Que somente confiar no Senhor. Somente pedir a direção de Deus, somente confiar em Deus, somente guardar os ensinamentos dele e ter a sabedoria de Deus na nossa vida. Aqueles que têm a sabedoria de Deus têm tudo. Porque a gente, quando tem a sabedoria de Deus, a gente não faz as coisas pela nossa vontade, mas a gente age tudo pela sabedoria do Espírito Santo. E a gente sabe lidar com os problemas. Quando a gente tem sabedoria de Deus, a gente sabe lidar com os problemas, a gente sabe sair dos problemas, a gente sabe interagir com as pessoas, a gente sabe como fazer as coisas certas. Por quê? Porque nós não estamos apoiando na nossa própria inteligência, nós não estamos apoiando na nossa própria sabedoria ser humana, mas nós estamos depositando a confiança em Deus, nós estamos tendo a sabedoria em Cristo, nós estamos apoiando na inteligência de Jesus na nossa vida. Então eram essas palavras que eu queria falar nessa tarde no nome do Senhor Jesus. Amém? Então eram essas palavras que o Senhor trouxe nessa tarde no nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Eu vou orar no nome do Senhor Jesus. Querido amado Deus, amado Pai, Espírito Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, Pai. Que nessa tarde, ó Deus, eu quero te agradecer primeiramente, Deus, ao Senhor. Eu quero agradecer a tua presença na nossa vida, Pai, nessa tarde. Obrigado, Jesus, pela tua direção. Obrigado, Jesus, por tudo, Deus. E que nessa tarde, Pai, que através dessa palavra, vidas venham a ser alcançadas. Querido amado Jesus, que nesta tarde o Senhor venha abençoar cada vida que ouvir, cada vida que vê, Pai, esse vídeo, Deus. Que esse vídeo venha alcançar vidas, que através desse vídeo, através da tua palavra, Pai, através do teu nome, Senhor, vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser restauradas, que vidas, meu Pai, venham a ser construídas, Senhor. Querido amado Jesus, que nessa tarde, ó Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar cada um de nós nessa tarde, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu nome. E que nessa tarde, ó Pai, o Senhor vai entrando, Jesus, com providência em cada vida, Senhor. Jesus querido, Jesus amado, vai dando a tua inteligência, Pai. Vai nos dando, Senhor, a tua sabedoria, porque nós precisamos de ti, a tua sabedoria. Nós precisamos de ti, o teu discernimento, nós precisamos da tua inteligência. Não deixa que nós viemos se apoiar na nossa própria inteligência, Pai, mas que nós possamos, meu Deus, meu Pai, se apoiar na inteligência do Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, guardar os teus ensinamentos, Pai, na tábua do nosso coração, que nessa tarde, ó Deus, o Senhor venha abençoar a nossa vida grandemente, ó Pai, querido amado Deus e amado Pai, que nessa tarde, ó Deus, eu coloco tudo nas mãos do Senhor, Pai, e que nessa tarde, Deus, toma tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te agradeço, te louvo e te bendizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, e graças a Deus. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?